ser o que eu sou hoje. E muito do que eu sempre fiz foi buscando achar o que realmente eu nasci para ser. Então me conta, já que você entrou nesse tema, por que constelação? Eu entrei em contato com a visão sistêmica, porque a constelação ela é uma técnica, ela é uma abordagem. E ela é baseada na visão sistêmica, que muitas pessoas chamam também de filosofia sistêmica. E eu entrei em contato com a visão sistêmica em 2000. Lá se vão 23 anos. E eu simplesmente me apaixonei. No começo, eu fui atendida com umas psicólogas e outras terapeutas que tinham a visão sistêmica. Achei meio confuso esse negócio de dizer você está casada com o pai. Eu falei, como assim? Né? Casada emocionalmente e tal. Achei meio confuso no início, mas quando eu comecei a entender a mecânica, realmente fazia muito sentido. E isso mudou muito a minha vida, me fez crescer muito. E durante esse processo de terapia, eu comecei a entender uma visão que, além de deixar a nossa vida mais leve, além de nos liberar para viver mais leve, nós liberamos quem está em volta também. E aí eu comecei a estudar. E fui estudando, comecei a atender, a fazer acompanhamento. Eu sou capelã também. Capelã é uma pessoa que dá apoio emocional e espiritual para as pessoas. Eu tenho umas especializações em capelania. Comecei a atender muito da visão sistêmica. Até que agora, no iníciozinho da pandemia, final de 2019, início de 2020, uma amiga minha, a Tati, virou para mim e falou assim, Morango, olha o Morango aí, eu não entendo como é que você não é consteladora. Eu falei, não, porque eu não entendo nada disso, de astronomia, nem de astrologia. Eu nunca tinha ido tentar saber o que que era, mas pelo nome eu achei que não me interessava. Ela falou assim, mas não tem nada a ver com isso. Eu falei, como não? Ela, não. É tudo que você fala. Eu falei, tá brincando? Ela procura saber. E aí eu fui procurar saber. E realmente era tudo que eu gostava, que eu aprendia, que eu aplicava, só que de uma forma condensada numa teoria. E aí eu fui fazer o curso. E realmente me apaixonei mais ainda pela técnica da constelação, porque é uma maneira assim de que mudou minha vida, a visão sistêmica e a constelação também, e muda a vida de muita gente, e muda mesmo a vida de muita gente. E aí não tinha como eu ficar com isso só para mim. Eu falei, eu tenho que ensinar isso aí, porque tem que passar para mais gente. E aí, além de atender como terapeuta integrativa e também como consteladora, agora eu estou aí, né? Dou aula também. E a Muito bem. constelação é por isso, porque é fantástico. Que legal, que legal. A maneira como você entrou, você não sabia, mas você já estava fazendo a constelação, utilizando a visão sistêmica de forma intuitiva. Exatamente. Agora, você falou uma coisa Hum. que eu vou tocar esse ponto na sua fala. Você disse o seguinte, agora de Uhum. pouco, quando nós estávamos falando a respeito de plantar, de fazer as coisas para a poupança de Deus, né, e tudo mais, você Uhum. disse a seguinte frase: olha, quem planta colhe. E me veio algo na cabeça que nem sempre, porque existe um ditado que diz o seguinte: quem planta tâmaras não Não colhe colhe tanto. tâmaras. Por quê? Porque a tamareira, para quem não sabe, demora mais de 100 anos para dar o primeiro fruto. Uhum. Então você planta uma tamareira hoje e o seu filho, o seu neto vai colher as tâmaras. Você não vai colher tâmaras. Uhum. Dentro Exatamente. disso, Morango, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da visão sistêmica, tem coisas que a gente planta que na realidade quem vai pagar o preço nessa visão sistêmica é o outro. Fala sobre isso um pouquinho. Sim. Você lembra que quando você falou isso, foi muito boa sua fala. Quando você falou, quando eu falei,
que nós plantamos e nós colhemos. Aí eu completei. Nem sempre somos nós. Às vezes os nossos filhos, às vezes quem está em volta. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa, temos alguma atitude, temos alguma postura, que aquilo, claro que afeta, nos afeta no presente. Mas muita coisa que eu faço vai afetar, vai respingar nos meus filhos, nos meus netos, nos meus sobrinhos. Então, quem vai colher aquilo não sou eu. E aí nós falamos de coisas boas e não tão boas. Porque se eu, por exemplo, monto uma empresa, a empresa tem sucesso, os meus filhos, os meus netos, se quiserem, né, continuar ali, vão colher muitos frutos do que eu plantei. Mas algumas atitudes, por exemplo, que eu posso tomar, vamos supor, eu estou casada, tenho um marido e eu vivo na briga com ele. Aí eu separo. Parece que ficou tudo bem, mas aquilo já respingou nos meus filhos. Então, a minha atitude, quem vai colher muita coisa são os filhos. Então, isso aí, a gente querendo ou não, acontece. Porque o que é bom, ninguém questiona, né? A gente, quando ganha uma herança, quando ganha uma empresa, quando ganha um presente, a gente nem pergunta por que eu. A gente logo recebe. Obrigada, né? Obrigado, Senhor, que bom que veio. Mas quando vem alguma coisa que não é tão boa assim, ou a gente acha que não é, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo vai cooperar lá na frente, só que na hora a gente não quer saber. Então a gente se pergunta, mas por que eu? E a visão sistêmica, ela mostra que muitas vezes nós, inconscientemente, por um amor cego, a gente não só a gente recebe o respingo, como muitas vezes a gente vai lá pegar aquilo para a gente, tentando consertar um negócio que não tem conserto. Mas a gente acha que tem. Então, muitas vezes o que a gente planta, realmente não somos nós que colhemos. E muitas vezes a gente planta alguma coisa não tão boa na tentativa de acertar. Principalmente pais, né? A gente tenta acertar. Você tem filhos, eu também Sim. tenho, a gente tenta acertar. Mas nem sempre, né? E às vezes a gente até acerta, mas não era aquilo que o filho estava querendo. Então, respinga nele, reverbera nele de uma forma que a gente plantou de um jeito e ele vai colher de outro.